E eu não imagino uma prova de concurso público, de Enem, que não aborde verbos. Tá? Verbos é sempre recorrente nessas provas. Então, eu peço que você preste muita atenção, veja essa aula com cuidado, reveja essa aula, porque quanto mais você souber, melhor vai ser o seu resultado. Quanto mais você se empenha, melhor vai ser o seu resultado, tá bom? Já fizemos várias aulas de morfologia, substantivo, adjetivo, conjunção, importantíssima. Se não assistiu, assista a aula de conjunção, porque é um assunto que cai nas provas de concurso público, de vestibular e de Enem, sempre cai. E hoje nós vamos abordar verbo, que é o bicho de sete cabeças para muita gente. Se você entender a função do verbo, vai melhorar bastante o seu aproveitamento, o seu rendimento, os seus acertos nessas provas, tá bom? Eu sou o professor Júlio, professor de português. Esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Seja muito bem-vindo. Se já é inscrito, me ajude, dê o like. Se não for, assista a aula até o final. Tomara que você goste. Se você gostar, se inscreva, tá? Me ajude a fazer esse canal crescer, a distribuir esse conteúdo que é de graça para mais pessoas, tá bom? Como eu já falei nas aulas anteriores de morfologia, cada classe de palavras ela tem a sua função, né? Você vai ver lá nas outras aulas que o substantivo tem a função de dar nome para as coisas, o adjetivo vai dizer como que o substantivo é, tá vendo? O artigo vai acompanhar definindo ou indefinindo o substantivo, o pronome que vai ficar no lugar do substantivo, né? O eu, o tu, ele. Cada uma dessas palavras tem a sua função específica. É como se fosse uma grande empresa cheia de funcionários, cada um deles com suas atribuições. E a função do verbo, que não é diferente dos outros funcionários aí, é de dizer para a gente o que está acontecendo, o que já aconteceu ou o que vai acontecer. Quando a gente quer saber de alguma coisa, é o verbo que vai nos contar. Então, por exemplo, o que aconteceu? Caiu, pulou, chorou, nasceu, morreu, ok? Então vamos aqui para a telinha para a gente entender de fato o que é o verbo. É a palavra que exprime ação, estado e fenômeno da natureza. Ação eu já falei, né? Estado em que a pessoa se encontra, que o objeto se encontra, ok? E o fenômeno da natureza. Olha, o pássaro voa no céu azul. Qual é a ação que ele está praticando aqui? Tá vendo? Ó, ele voa. Então, esse daqui é o nosso verbo que expressa uma ação, tá? Outro exemplo, Maria estuda português todos os dias. Ó, qual é a ação que ela pratica? Ó, estuda. Então, esse verbo aqui também, igual ao de cima, indica a ação que está sendo praticada, né? Ele está muito triste. Nessa frase não tem ação nenhuma. Tá? E aí, a grande dificuldade de muitos é identificar na frase os verbos que não têm ação. São chamados verbos de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação, o verbo estar também é um verbo de ligação. Andar, permanecer, tá vendo? São verbos que podem ser usados como verbo de ação, verbo significativo, que a gente chama, tá? Mas também podem ser usados com verbos de ligação, é quando não tem ação nenhuma. Tá? E nesse caso, a palavra mais importante no predicado da frase não será mais o verbo, e sim o predicativo. Ok? Então vamos lá. Ó. Essa frase aqui fala assim, ó, ele está muito triste. Qual é o verbo dessa frase? Ó? Está, que não indica ação. Tá vendo? Ele indica o quê? O estado em que ele se encontra. Por isso que é um verbo que indica estado. E aqui também eu coloquei um que indica fenômeno da natureza. Ó. Ontem à noite choveu torrencialmente na cidade. Olha o nosso verbozinho aqui, ó, choveu, que é um fenômeno da natureza, ok? Vamos olhar aqui então a estrutura do verbo. Eu já tenho uma aula no canal sobre a estrutura das palavras que eu abordo a estrutura do verbo. Mas eu quis abordar novamente esse assunto para que vocês consigam compreender bem a aula de hoje, tá? Olha, a estrutura do verbo. O verbo é formado por três elementos: radical, vogal temática e desinências. O radical é a base da palavra. Nele está expresso o seu significado básico. O radical é onde se concentra, onde está o significado da palavra. Então, quando a gente pensa no menino,
né, daquele ser jovem, pequenininho, tal, tal, tal. Esse conceito de menino está no radical. O O não faz parte do radical. O O aí, só para dizer que esse ser é do gênero masculino, do sexo masculino. Se fosse menina, seria feminino, mas do radical seria só até o N. Aqui nós vamos trabalhar com o radical dos verbos. O verbo comprar. Qual é o radical do verbo comprar? Tem uma maneira muito simples de identificar o radical. É flexionando o verbo. Por exemplo, verbo comprar. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Compro, tá vendo? Repare que esse A já alterou, já virou O aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o radical ele não altera, tá bom? A parte que altera quer dizer que ela não pertence mais ao radical. Então, até agora, o radical vai até a letra R aqui, tá vendo? Eu coloquei mais uma, ó. Comprei, tá? Eu comprei. Só para ratificar, para confirmar que o radical é esse elemento aqui, ó. Compre, tá? Até o R. Então, nós já temos aí o radical do verbo comprar. E do verbo vender? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou flexioná-lo. Ó, vender, eu tenho vendo. Ah, então aqui, ó, o E virou O. Quer dizer que essa parte da vogal já não pertence ao radical, é até o D. E aí eu confirmo, ó, vendi, eu vendi. Então, nós temos aqui também o radical do verbo vender, que vai até o D. Tá vendo? Dividir. Mesma coisa, ó, eu flexionei o dividir, ó, divido, já me confirma que o radical é até a letra D. Olha, ainda coloquei aqui, ó, divide. Então, eu estou, mais uma vez, ratificando que o nosso radical é divide, até o D, tá bom? Ficou claro, então? Quando quiser achar o radical, vai flexionando os verbos. Aquela parte que vai sendo alterada, você vai eliminando, não faz parte do radical. Vogal temática. Refere-se à vogal que vem logo após o radical, indicando o tipo de conjugação baseado na terminação do verbo. Olha, se você já sabe identificar o radical, aquela vogal que aparece logo após o radical do verbo, tá bom? Logo após o radical, essa vogal é chamada de vogal temática, tá bom? Não confunda com o definitivo de gênero, porque não existe, né, masculino ou feminino, tá? Verbo não tem isso. No verbo, sempre depois do radical, a vogal que aparecer será vogal temática. Mas quando a gente coloca depois da vogal temática o Rzinho, vai formar aquilo que nos indica a conjugação verbal, que pode ser de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, como nós vamos ver agora, tá? Olhem, eu tenho aqui o radical do verbo comprar, tá? Tá aqui de cima, ó, comprar, o radical tá aqui. Essa vogalzinha que aparece logo após esse radical é a nossa vogal temática. Tá vendo? Então, vogal temática é isso. É a vogal que aparece após o radical. Do verbo vender, ó, qual é a vogal temática? É o E, que aparece logo após o radical. E no dividir, tá vendo? Divide, tem o radical aqui. A nossa vogal temática é o I, tá? Então, é isso. Vogal temática é essa vogalzinha que aparece após o radical, ok? Aí, vamos lá. Eu vou acrescentar o R para formar o verbo no infinitivo aqui, tá? Do jeito que ele aparece no dicionário. Comprar. Olha, comprar, essa terminação AR indica para mim que este verbo é um verbo de primeira conjugação. Então, todos os verbos que terminam com AR são verbos de primeira conjugação, tá? Se eu colocar o R aqui no vende, né, para virar vender, na sua forma de infinitivo também, eu tenho aqui, ó, a formação do er, que significa, que indica que é um verbo de segunda conjugação. A mesma coisa acontece com dividir, tá vendo? Ó? Termina em IR, terceira conjugação. Ou seja, os verbos que terminarem em AR, primeira conjugação, em ER, segunda conjugação, e IR, terceira conjugação. Então, cantar, amar, falar, são verbos de primeira conjugação, porque termina com AR, ok? E tem mais, ó. Toda vez que eu junto o radical mais a vogal temática, compra, e volta aqui, ó, compra, tá vendo? Eu tenho aqui, essa forma é chamada de tema. Então, qual é o tema dessa palavra? Se você estiver fazendo uma prova lá no concurso público, tiver uma pergunta, qual é o tema desse verbo? Você vai juntar o radical mais a vogal temática. Só isso, tá? No caso aqui, ó, o radical de comprar é compre, até o R,
mais a vogal temática A, compra. Então, o tema é compra, do jeito que está aqui, tá bom? E do verbo vender, qual é o tema do verbo vender? Ó, eu tenho radical, eu acrescento a vogal temática. Pronto, eu tenho aqui o tema, vende, tá vendo? Dividir, mesma coisa, o radical mais a vogal temática e eu tenho o nosso tema. As desinências são os elementos que, junto com o verbo, expressam o tempo, tá vendo? E a pessoa do verbo. As desinências podem ser desinência modo temporal. O que vai indicar essa desinência? Vai indicar o modo, tá vendo aqui, ó, subjuntivo, indicativo e imperativo, tá joia? E o tempo, ó, presente, passado, que a gente vai chamar de pretérito, tá? E futuro, ok? Então, as desinências modo temporal. E que mais? A desinência número pessoal. Ela vai indicar o que para a gente? O próprio nome já diz, tá, gente? Ó, vai indicar o número, tá vendo? E a pessoa. Se é a primeira, segunda, terceira. E o número, se é singular ou plural. Essas desinências que vai nos indicar isso. Vamos entender. Eu coloquei aqui, ó, o verbo cantávamos. Vamos dividir esse verbo em pedacinhos, tá? Ó, o primeiro pedaço é o radical. Cante, até o T, tá vendo? Porque tem cantei, tá vendo? Canto, tá? Aí eu consigo identificar o meu radical. Depois do radical, lembra? Sempre aparece a vogalzinha. Essa vogal é chamada de vogal temática. Aí nós temos esse vá aqui. Qual é a função desse vá? Eu cantava. Quando eu falo eu cantava, de imediato já remete ao pretérito. Tá vendo? Ao passado. Cantava. Já foi. Então, ele vai designar, olha aqui, ó, o tempo. Tá vendo? O tempo pretérito. Ok? Do modo indicativo. Porque é algo certo. É um fato certo. Tá bom? Por isso que é indicativo. Daqui a pouco a gente vai ver, mas o indicativo indica um fato certo. O subjuntivo é duvidoso. A gente não tem certeza. Tá? E o imperativo, lembra de imperador, é aquele cara que vai dar ordem, vai mandar, vai sugerir, tá? Esse é o imperativo. A gente vai ver já já isso. Então, essa desinência vá aqui é que vai nos indicar o tempo, tá? E o modo. Por isso que ela é chamada de modo temporal. Qual é a outra? Ó, o finalzinho aqui, mos, cantávamos. Se eu perguntar para você qual é o pronome que a gente pode colocar antes desse verbo? Nós cantávamos. Mas como é que eu sei isso? Exatamente por conta dessa desinência, mos. É ele que indica para a gente que este verbo está na primeira pessoa do plural, que é o nós. Por isso ele é chamado de desinência número pessoal, que vai indicar para a gente o número, se é singular ou plural, como nós é mais de um, então é plural, tá bom? E a pessoa, tá vendo? É a primeira pessoa do plural, tá? Já já eu vou falar sobre isso. Aumenta aí. Os verbos flexionam-se de acordo com pessoa. Refere-se às três pessoas do discurso. Toda vez que a gente for falar de pessoas do discurso, pense que são pessoas que participam de uma conversa. Tá? É a pessoa que fala, é a pessoa que escuta e é o assunto. Tá bom? Então, essas são as três pessoas do discurso. Eu coloquei aqui, ó, a primeira pessoa, a que fala. Quem são elas? Eu e nós. Tá vendo? É a primeira pessoa. Eu, no caso aqui, do singular, e nós do plural. A segunda pessoa é com quem se fala. Então, a segunda pessoa está aqui, ó, é o tu ou o vós, tá bom? E a terceira pessoa é de quem se fala, tá? Ou do que se fala. Ele ou eles, né? Ou elas. Número indica o número de participantes do processo verbal, desse processo de discurso, de conversa, tá? Podendo ser singular ou plural, tá vendo? Eu coloquei um quadro aqui para a gente entender bem isso, ó. O número, ele pode ser singular ou plural, tá? O número está aqui, ó. Lembrando que nós estamos falando de flexão verbal, tá? Olha, o número, singular e plural. As pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, quem fala, com quem se fala e do que se fala. Aqui, do singular, então, quem são essas pessoas? Eu, tu, ele ou ela. E a primeira, segunda e a terceira pessoa, tá vendo? Só que aqui do plural, quais são elas? Nós, vós, eles ou elas. Então, essas são as pessoas do discurso. Agora, nós temos aqui o modo. Exprime a maneira como o enunciador se posiciona diante do processo verbal. O enunciador é quem fala, né? Como é que ele se posiciona? Ele vai dar ordem? Ele está com dúvida? Ele tem certeza?
É isso. Pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente vai ver aqui que o indicativo, gravem isso de uma vez por todas, tá bom? O modo indicativo, ele vai expressar um fato certo. Eu tenho certeza que ele aconteceu, que ele está acontecendo ou que ele vai acontecer. É um fato certo. Mas se eu não tiver certeza, eu estou com dúvida, aí eu vou usar o verbo no modo subjuntivo. Talvez aconteça. Tá vendo? É diferente de acontecerá amanhã um encontro. Tenho certeza, tá? Se eu tiver dúvida, talvez aconteça amanhã um encontro. Aconteça e não acontecerá. Essa é a diferença de indicativo para subjuntivo. E o imperativo é aquele que dá uma ordem. Lembre-se sempre do imperador, né? Aquele cara que manda, que dá ordem, que sugere, tudo que ele fala é para ser cumprido. Então, o imperativo é isso. O modo indicativo expressa certeza, tá vendo que eu falei, em relação ao fato. Por exemplo, ele chegou ontem. Ó, um fato certo, ele chegou ontem. Ele chega agora. Novamente, um fato certo. Ele chegará hoje à tarde, um fato certo, tá bom? Eu coloquei 3 exemplos aqui em tempos diferentes, tá bom? Olha aqui, ó. Ele chegou ontem, pretérito. Ele chega agora, que é presente, nesse momento ele chega, tá vendo? E ele chegará hoje à tarde, futuro, ele chegará. Então, temos 3 tempos verbais. No modo subjuntivo, indica fatos considerados possíveis, tá vendo? A gente não tem certeza aqui, mas de realização incerta. Ele é possível, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não. O exemplo que eu coloquei aqui é: tomara que encontre o documento. Ok? Tomara que encontre. É certo que vai encontrar? Não sei, tá? E o imperativo expressa ordem, conselho, pedido, proibição e por aí vai. O imperativo é muito usado nas propagandas. Compre isso, corra, não perca, vá à loja, tá? É como se estivesse dando realmente uma ordem, uma sugestão, um conselho. O exemplo que eu coloquei aqui, ó, faça a coisa certa. Olha aqui, o faça no modo imperativo, tá? Te induzindo a fazer alguma coisa. Tempo. Situa o processo verbal em relação ao momento da fala, indicando se ocorreu antes dela, antes da fala, ao mesmo tempo em que se fala, né, ou depois dela, tá? Aí são o tempo: presente, futuro e pretérito. Eu coloquei aqui um quadro apenas com as primeiras pessoas, ok, do singular, do verbo cantar, no modo indicativo e subjuntivo, tá bom? Vamos aqui olhar, ó. No modo indicativo, o tempo presente. Como é que eu vou conjugar o verbo? A forma fica eu canto, tá vendo? No pretérito perfeito, depois eu vou explicar essa diferença entre pretérito perfeito e imperfeito, tá? No pretérito perfeito é eu cantei. No pretérito imperfeito, eu cantava. No pretérito mais que perfeito, na sua forma simples, né? Eu cantara. Hoje a gente não usa mais quase o pretérito mais que perfeito na sua forma simples. A gente usa a forma composta. Eu tinha cantado. Ok? A gente vai ver daqui a pouquinho. Futuro do presente, eu cantarei. E futuro do pretérito, eu cantaria. E aqui no modo subjuntivo, a gente só usa aqui o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? No modo subjuntivo, ó. No presente, geralmente a gente usa o que eu cante, tá? No pretérito imperfeito, a gente vai usar o se eu cantasse. E no futuro, a gente vai usar o quando eu cantar, tá bom? Essas formas. Grava isso, que, se e quando, que você nunca mais vai errar. Ó, aqui eu coloquei um outro quadro, tá? Só para vocês terem uma ideia, do modo imperativo. O imperativo ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Só tem essas formas. Eu coloquei aqui, ó, aqui no meio está o nosso imperativo afirmativo, tá vendo? Ama, ame, amemos, amai, amem. E o imperativo negativo, né? Só botar o não na frente, ó. Não ames, não ame, não amemos, não amais e não amem, tá? Essa forma aqui, imperativo afirmativo, ela é resultado de algumas formas do presente do indicativo e de algumas formas do presente do subjuntivo. No imperativo negativo, não. Essas formas aqui são resultado, né, do presente do subjuntivo. Mesma coisa, tá vendo? Amém, ameis e ame. É igualzinho o presente do subjuntivo, apenas colocando o não aqui na frente. Depois você dá uma pausa e faz um print aí da tela para você poder entender e deixar guardado para consultar. Eu coloquei aqui para você ter mais clareza
algumas informações sobre o tempo verbal do modo indicativo com alguns exemplos para que você fixe bem isso e não esqueça mais. Vou dar umas dicas agora valiosas para vocês, prestem muita atenção, tá bom? Ó, eu tenho aqui o tempo, né? Apenas no modo indicativo, tá? Quais são os tempos do modo indicativo? Ó, nós temos o pretérito, que é o passado. Eu não vou falar passado, vou falar pretérito, tá bom? Presente e o futuro. O pretérito, ele vai se dividir em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e mais que perfeito, tá bom? Olha só, a ação ocorreu e foi finalizada. Imagina que você tem uma amiga ou um amigo, né, numa festa e alguém convida essa pessoa para dançar. Essa dança, ela vai começar e vai terminar. A ação vai começar e vai terminar. Então, essa pessoa vai chegar perto de você e vai falar assim, ó, ontem eu fui numa festa e eu dancei. Dancei. Olha a forma do verbo que ela vai usar. Eu dancei no pretérito perfeito. Por quê? Porque a ação começou e terminou. O nome não é por acaso. Para ela, essa ação foi perfeita, porque ela teve o início e terminou. Pretérito passado perfeito. Tá vendo? Eu dancei. É assim que ela vai falar. Mas, se enquanto ela estivesse dançando, faltasse energia, por exemplo, e a música fosse interrompida, a dança também seria interrompida. Portanto, aí, esse pretérito passado dela não foi perfeito, porque começou e não terminou. Então, ela vai chegar hoje para você e vai falar assim, ó, ontem eu dançava quando faltou energia e por algum motivo eu não terminei. A ação começou e ela não terminou. Por isso ela vai usar a forma no pretérito imperfeito. Eu dançava, tá? Dançava, a ação começa e não termina. Dancei, a ação começa e termina. Essa é a diferença de perfeito para imperfeito. Olha, pretérito perfeito. A ação ocorreu e foi finalizada. Olha o exemplo aqui, ó. Ele dançou com a menina. Isso quer dizer que ele começou a dançar e terminou a música inteira. Ele dançou, tá bom? Foi perfeito. Por isso o pretérito perfeito. Imperfeito. A ação ocorria e foi interrompida. Por algum motivo a ação não terminou. Por isso que é imperfeito. Tá vendo? O nome não é à toa. Olha o exemplo. Ele dançava com a menina. Repare que aqui, ó, ele dançava. Em cima, ele dançou, porque foi perfeito. E aqui ele dançava quando alguma coisa aconteceu e ele não terminou. Tá? Eu posso falar, eu comia quando alguma coisa aconteceu e eu não terminei de comer, eu tive que sair, tá? Pretérito imperfeito. Ele trabalhava como garçom, tá vendo? Ele trabalhava como garçom. Também tem essa definição de que o pretérito imperfeito era algo recorrente no passado, que acontecia constantemente, mas de alguma forma também parou de acontecer, tá? Não acontece mais. Por isso é pretérito imperfeito. Ele trabalhava como garçom. Tá vendo? Não é tão bicho de sete cabeças assim. E o pretérito mais que perfeito, a ação que ocorreu em momento anterior ao de outra ação já ocorrida. Repare, eu já tinha feito uma coisa quando uma outra coisa aconteceu aqui. Então, é um passado antes desse passado aqui. O pretérito mais que perfeito é exatamente isso. É o passado do passado. Tá? Vamos ver aqui na definição. Ó, repetindo, a ação que ocorreu em um momento anterior ao de outra ação já ocorrida. Tá? Então, é o passado do passado que eu botei aqui, tá vendo? Olha o exemplo. Ó. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Então, nós temos dois momentos passados aqui. Ó. Um é que a água transbordou, um passado mais antigo. E o outro é que ele só viu isso depois que ela tinha transbordado. Tá vendo? Tem dois momentos, tem dois passados aqui. Ó. Tem esse passado que aconteceu primeiro e depois aconteceu esse daqui. Ó. Foi quando ele observou. Tá? Essa é a forma simples, né? Transbordara, que é uma forma que quase a gente não usa mais, né? Porque a gente prefere usar essa outra forma aqui, ó. Quando notei, a água já tinha transbordado da banheira, tá vendo? Tinha transbordado, é a forma composta do pretérito mais que perfeito. E é essa forma que a gente costuma usar. Vocês entenderam, então, que aqui nós temos a água transbordou depois que ele notou. Tá? E, no momento que se está falando isso, os dois momentos ali já são passados. Ele está comentando uma coisa que já tinha acontecido. Então, é isso. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ok? E o presente? O presente é mais simples, né? A ação ocorre no momento da fala.
No exato momento em que se está falando, está acontecendo a ação. O exemplo que eu trouxe é o pássaro voa no céu azul. Neste momento, neste exato momento, o pássaro voa no céu azul. Então é presente. Futuro também se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos entender isso. Olha, o futuro do presente é aquela ação que a gente acaba de decidir. Decidimos agora que vamos fazer uma coisa amanhã. Então, esse futuro foi decidido agora, no presente, tá bom? O futuro do pretérito, a ação foi decidida no momento anterior ao que nós estamos agora. É como se eu tivesse marcado com meus alunos uma prova. Eu marquei semana passada uma prova que nós faremos na semana que vem ainda, tá? Mas nós estamos aqui no meio, tá? Eu marquei no passado algo que vai acontecer na semana que vem, tá vendo? Ou seja, é um futuro do passado, que eu marquei no passado, por isso é um futuro do pretérito, tá? E aí como é que nós vamos usar o verbo? Qual é a forma que nós vamos usar o verbo? Vamos ver aqui a definição do futuro do presente e do futuro do pretérito para a gente analisar os exemplos, tá? O futuro do presente, assim, ó, a ação ocorrerá em momento posterior ao da fala. Exemplo, iremos ao futebol com Josué. Estou falando agora de algo que vai acontecer depois. Iremos com Josué. O futuro do pretérito, a ação ocorreria em momento posterior ao de uma situação do passado. Ó. A ação ocorreria em momento posterior ao de uma situação do passado, algo que foi combinado lá atrás. Essa ação pode acontecer ainda ou não, tá? E aí eu vou usar o verbo, ó, faríamos uma prova amanhã. Gravem isso, futuro do presente, a gente decide no presente algo que vai acontecer. E o futuro do pretérito, do passado, essa ação, esse fato, já foi decidido lá atrás, tá bom? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, tá bom? Gente, eu trouxe aqui, ó, um quadro que vocês vão gostar muito, tá vendo? Primeira conjugação do verbo cantar e amar, presente do indicativo. Preste bem atenção nisso, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo vocês. Do verbo cantar, nós temos aqui, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o radical desse verbo cantar, tá? Eu já botei ele aqui, ó, bonitinho, tá vendo? Cante. Esse é o radical do verbo cantar. Por quê? Porque existe eu cantei. Então, lembra? O O vira E. Aquilo que transforma, aquilo que modifica, não faz parte do radical. Então, o radical vai só até o T, tá? Que está aqui do lado, ó. Cantar é o cante, o radical. Então, eu peguei aqui, ó, todos os radicais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e coloquei aqui. Só que eu quero conjugar o verbo amar, tá vendo? Então, eu vou me aproveitar desse final aqui, ó. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais. É esse finalzinho que está aqui, tá? O, a, as, amos, as e ão. E esse final eu vou colocar após o radical do verbo amar. Tá vendo aqui, ó? O radical do verbo amar é esse daqui. Eu pego todos esses finais aqui, ó, essas desinências, tá vendo? E coloco aqui. Então, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Perceberam? Que interessante isso? Ó, vou fazer de novo, agora no futuro do presente, com o verbo cantar. Aqui, ó, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Eu pego aqui o final, né? O radical já está aqui, ó, do cantar, não preciso mostrar de novo. Peguei só as desinências aqui, ó, tá vendo? E vou colocar essas desinências após o radical do verbo amar. Então ficaria, ó, amarei, amarás, amará, amaremos, amareis e amarão. Tá vendo? Essa dica é valiosa, porque aí você pode identificar, se você sabe conjugar um verbo, usa as desinências, né, o finalzinho deles ali, para todos os outros verbos da mesma conjugação, tá? O verbo terminado em AR vai ter esses finais. ER vai ter os finais dele. IR também vai ter os seus finais próprios. E aí você pode usar em todos os verbos que pertencem à mesma conjugação. AR, ER e R, tá bom? Espero de verdade ter ajudado. Assista essa aula mais de uma vez, porque verbo vai estar presente na sua prova. Então assiste mais de uma vez. Espero que tenha gostado. Espero que você se inscreva no meu canal para ajudar esse canal a crescer. Te espero também na próxima aula. Até a próxima e muito obrigado mesmo.